Graça e paz, queridos! Mais um episódio do podcast Pode Transbordar. E estamos aqui conectados com o alvo de ativar você para transbordar, crescer, multiplicar, avançar, cumprir com o propósito de Deus na sua vida e desfrutar da plena vontade dele em tudo aquilo que você faz. E hoje eu tenho um convidado hiper, mega, super especial aqui, interestadual, diretamente da Bahia, de Vitória da Conquista, nosso querido Luiz Ramalho, e eu creio que vai ser uma grande bênção, né, para todos que aqui estão assistindo esse episódio, vão ser encorajados a crer e acreditar que se Deus fez na vida dele, vai fazer na sua também, em nome de Jesus. E aí, meu querido Luiz, como que você está, meu irmão? Meu querido pastor Rafael, primeiro estou honrado aqui com esse convite, muito feliz de estar nesse podcast com você. Eu tenho certeza que vai ser muito bom. A minha vida e uma parte do meu testemunho tem a ver com você, né? Tem a ver com o senhor. Eu às vezes falo senhor, você, mas eu misturo os dois aí, não sei qual que você acha melhor. Pode ser você. Pronto, então tá. Então, tem a ver, né, com a sua trajetória e eu estou muito feliz e honrado, mais uma vez, repito isso, né, com esse convite para contar um pouco do que Deus fez na minha vida aí ao longo dos anos. Amém. Então, para situar, né, todos que estão assistindo esse episódio, conta para nós hoje onde você está, o que tá acontecendo hoje. E depois você vai fazer o paralelo de onde Deus te tirou e o que ele fez, né, essa trajetória toda aí. Você tem total liberdade, na hora que eu precisar interromper aqui para fazer uma pergunta, eu vou te interromper, mas pode falar, meu querido. Pastor Rafael, eu estou em um dos melhores momentos da minha vida, né? Um dos melhores momentos da minha vida. Para quem não me conhece, eu sou Luiz Carlos, conhecido como Carlos Ramalho. Talvez aí durante o nosso bate-papo eu possa explicar mais a situação, mas o meu nome é conhecido aqui na região como Carlos Ramalho. Hoje eu estou morando em Vitória da Conquista. O melhor é chamar de Carlos, então. Não entendi. Eu fico te chamando de Luiz, mas o melhor é chamar só de Carlos. Eu sou muito conhecido na região toda de Carlos Ramalho, e às vezes só Ramalho. Tá bom. Então, hoje eu estou morando em Vitória da Conquista, mas a minha vida toda foi na região mais para o oeste da Bahia, Serra do Ramalho, Bom Jesus da Lapa. Então, Serra do Ramalho é onde eu vivi ali dos 8 anos de idade até aí os últimos anos, né? Até o último ano aí eu estava na região de Serra do Ramalho e Bom Jesus da Lapa. Eu sou um empresário que, pela graça de Deus, também pastoreio, né? Eu, pela misericórdia do Senhor, sou pastor da igreja Reviver, que é ligada à vinha, que é a videira. Nosso pastor Aloísio. E hoje eu estou morando aqui em Vitória da Conquista porque eu entendi que fica mais fácil a minha logística, que nós estamos reestruturando a nossa empresa. Hoje eu trabalho no ramo de móveis e eletrodomésticos. Eu tenho aí, entre lojas minha e franqueada, nós estamos aproximando 40 lojas. Né? 40 lojas. Que é isso aí? É muita benção, é muita benção. Muita, estou chocado. E aí, estou falando aproximando 40, que não chegou a 40, mas para você ter ideia, nós vamos inaugurar 2 esse mês. Né? Com essa crise toda que está no país, mas a gente vai inaugurar 2 nesse mês e possivelmente mais algumas esse ano ainda. Então, a gente está chegando aí na casa das 40 lojas no ramo de móveis e eletrodomésticos. Graças a Deus, estamos vivendo um bom momento na nossa vida financeira, mas nem sempre foi assim, né? Foi muita escassez, muita dificuldade, e eu vou contar isso para você que está aqui ouvindo. Talvez você fale assim, mas não sei se 20 ou 30 minutos, mas vai ter assim, pontos chaves que pode mudar a sua vida. Assim como a minha vida foi transformada, eu creio em Deus que através desse testemunho que eu vou lhe dar, vai mudar a sua vida. Eu tenho 3 filhos. Carlos, vamos só fazer um paralelo para o povo entender, assim, e eu acho que a comparação, né, dos extremos, ela ajuda as pessoas a verem, né, a distância de um ponto para o outro, né? Então, hoje, você está aí na melhor fase da vida, chegando em 40 lojas, pastoreando, olha que bênção, né? E feliz, aleluia.
E qual foi o ponto mais baixo, assim, em termos de escassez, como você falou, de dificuldade financeira? Qual foi se agora você está na melhor fase, qual foi a pior fase? Só para A que pior todos fase. Olha, consigam eu ver tenho a um distância. testemunho longo até o casamento meu, mas esse aí vai ficar para uma outra parte. Eu vou começar ele depois de casado, né? Depois de casado e o início da Casa Ramalho, né? O início da Casa Ramalho. Tá certo assim? Para ficar mais fácil aí Sim, para o público entender. ótimo. Então, nós iniciamos a nossa. Eu casei em 94 e eu tinha um mercado, mas depois do casamento houve ali o plano real. Fali, quebrei, quebrando mesmo. Casado de novo e, e quebrado. E eu não sabia que eu estava quebrado até um dia. Não, quebrado e faltando coisa dentro de casa. Mas um dia eu fui visitar a minha mãe e minha mãe, ali, ela faz uma cesta básica para mim. Eu, assim, não estava tão sabendo da situação que estava tão grave, né? Ela faz a cesta básica. Quando ela faz a cesta básica, eu caí a ficha. Falei, cara, eu estou ruim mesmo. Minha mãe fez uma cesta básica para mim, né? Eu estava ali casadinho de novo e sem saber o que fazer. Mas, graças a Deus, sempre Deus tem nos dado assim um espírito de empreendedor, né? E eu fiquei sem saber o que fazer, porque a gente trabalhava com algodão e o algodão tinha entrado um bicudo, acabado com o bicudo, acabado com o algodão. Entramos no ramo da madeira, também acabou a madeira e estava naquele deserto, sem saber o que fazer. E eu fui visitar um irmão da igreja, inclusive um pastor também, ele pastoreava uma pequena congregação, a gente morava num lugar muito pequeno, eu estou falando de lugar pequeno, não é cidade não, gente, estou falando de cidade, de comunidade, né? Ele morava numa comunidade e lá eu vi ele fazendo pão em um cilindro de madeira, ele usava um cilindro de madeira e fazendo pão e vendendo. E eu falei com ele, rapaz, eu estou passando uma situação meio difícil, passando uma dificuldade, o que é que eu falo? O que é que eu posso fazer para me fazer isso também? Ele falou, não, ele me ensinou lá como é que fazia, e como adquirir esse cilindro de madeira. Eu fui lá, adquiri, era um curso barato, fui na padaria de uma cidade, comprei um saco de farinha de trigo. Minha esposa é muito boa na cozinha, tem fazer bolo, ela é muito expert nessa parte, né? Eu falei, não, acho que dá para mim Eu duvido, sobreviver aqui, pelo menos fazer a eu feira. duvido. Hein, Carlos? Eu duvido que ela é tão boa assim. Eu vou ter que comprovar isso daí em algum momento. Pastor, você pode ter certeza que nós vamos ter o maior prazer. Ó, se você quiser comer qualquer tipo de comida, ela faz com o maior prazer. Esses dias eu recebi um pastor de Goiânia aqui, viu? É mesmo. Não, Pastor de Goiânia veio visitar nós aqui e a gente tem o prazer de servir. O senhor está convidado para comer, não sei se você gosta, mas se não gostar, a gente muda. Um carneiro que ela faz aqui que você come, né? Mas pode ser carneiro, pode ser galinha caipira, o que for, mas o que ela faz é diferenciado. Top. Então, nós estávamos naquela peleja, né? Eu fui lá, adquiri esse cilindro de madeira e coloquei dentro de casa, eu e ela fazíamos pão. Todo dia a gente fazia fila de pessoas para comprar pão. Uau. E interessante que assim, a gente viu Deus mesmo ali, fazia pão e vendia, eu e ela, não tinha filho nenhum. E assim, o dinheiro de fazer a feira a gente tinha adquirido naquele momento. Só que não era o objetivo nosso fazer pão, né? Não estava ali. A gente estava ali para sair de um problema financeiro que nós estávamos tendo. Era o necessário naquele momento para trazer o que vocês precisavam para manter, né? Mas não iria... É o que eu sempre falo, né? Eu acho que você tem que começar com o que tem, né? Sim, o que eu tinha aquilo ali, eu não tinha dinheiro. Se eu tinha, era um dinheiro de comprar um saco de farinha de trigo. Então, eu não poderia começar com uma grande padaria, tinha que começar com aquilo ali, né? E aí eu começo a vender os pão, a gente sobrevive ali algum período, acho que próximo de um ano. E o meu pai, ele começou a vender colchão. Ele foi em uma fábrica aqui em Vitória da Conquista e começou a vender colchão. E eu olhei para aquilo ali e falei, pai, eu tô achando que esse negócio é bom, eu vou começar a vender também com o senhor. E ele falou, não, eu vou te dar uma região. Ele me deu uma região, mas eu não tinha o dinheiro para comprar o colchão. Eu não tinha o carro para vender o colchão, porque era porta a porta, né? Eu não tinha cheque, eu não tinha nada para começar.
E aí ele me presta ali o cheque, me dá o crédito o crédito na fábrica, e o meu irmão, o mais velho, ele me prestou o carro, uma C10 na época. Falei, não, eu te empresto o carro. Então eu tinha o carro, meu pai me prestou o cheque para comprar e o crédito na empresa. E eu começo a vender colchão de porta a porta. Eu e a minha esposa, ela também, nós não tínhamos filho ainda, né? Então nós dois saíamos para vender porta a porta, vendendo colchão. E para fazer a cobrança, que a gente vendia parcelado, para fazer a cobrança, eu ia a pé. Então ali eu andava 20, 30 quilômetros a pé mesmo. Eu estou falando assim, durante o dia todo, durante 2 dias, né? Porque às vezes não dava para fazer num dia só, fazendo em 2 dias, caminhava a pé fazendo cobrança de casa em casa. Ali nasce, nesse espírito que nasce a Casa Ramalho. Ela nasce aí final de 95, entrando aí já para o meio de 96, a gente começa a iniciar a Casa Ramalho, porque como é que inicia a Casa Ramalho? Aí já vou para a cidade, meu pai fala, olha, tem um amigo nosso que está vendendo um mercado na cidade. Eu falei, pai, eu não tenho condição. Mas meu pai falou, não, eu te ajudo a te comprar. Ajuda assim, não com dinheiro, mas eu te dou crédito, eu te dou o cheque, né? E eu falei, se ele parcelar para mim 30, 60, 90, que isso tem na nossa história, né? Eu compro o mercado. Então, a gente comprou o mercado e eu peguei os colchão e coloquei dentro do mercado. Só que eu fui empurrando, né? Porque eu vi que os colchão era melhor. E aí comecei a vender sofá, final de 96, e em 97 eu inicio a Casa Ramalho. Eu tiro o mercado, passo para o meu irmão e inicia aí a Casa Ramalho. Então a Casa Ramalho, ela nasceu com 75 metros quadrados. Uau! E isso há quase 25 anos atrás, e você vê que foram adaptações que você foi fazendo na vida, e eu creio que é assim que Deus vai nos prosperando. A gente vai entrando pelas portas que ele vai abrindo, né? Então Deus abriu porta para você vender o pão, você vendeu. Abriu para vender o colchão, abriu para comprar o mercado, aí agora abriu para montar a loja, né? E é assim que eu acho que a gente tem que ir crescendo mesmo, entrando pelas portas que fica evidente que é Deus que está abrindo diante de nós, né? Verdade, pastor. Eu gosto muito, eu aprendi muito com o pastor Luiz, quando ele diz assim, ó, vai caminhando. Eu pego muito isso. Você vai caminhando, caminhando, e as coisas vão se abrindo, né? As portas vai dando luz, vai dando clareza, né? No projeto, né? Amém, amém. E aí, então, quase 20 anos de Casa Ramalho como loja de móveis, então agora, né, colchão, móveis, tudo. Então, pastor Rafael, agora inicia a história. E eu até me emociono quando conta essa história, porque mesmo iniciando a Casa Ramalho em 97, 98, 99, sabe, aquele pico de crescimento, eu me lembro que uma vez a minha esposa viajou e eu ligo para ela e falo, olha, tem um prédio aqui vendendo na minha cidade, coisa grande. E ela disse, mas você tem o dinheiro? Eu tinha o dinheiro para comprar, entendeu? Assim, à vista, fui lá, paguei, que era vizinho da onde eu estava, dos 75 metros quadrados, que era alugado. Na época era R$ 50, né? Eu já tinha comprado, o prédio, esse que era alugado de 50, e o vizinho resolveu vender o outro do lado, né? Do lado. E minha esposa estava viajando, então no período que ela viaja e volta, eu já tinha dinheiro para comprar o vizinho, que era assim, era um sonho, era aí como em Goiânia tem uma avenida muito famosa aí, que todo mundo quer colocar o comércio lá, só que eu não sei o nome. Fala aí. Mas aqui tem a Bernardo Saião, tem É como se você fosse colocar lá. Então, na minha cidade, era lá, era o ponte da cidade. Então, eu liguei para ela, falei, não, tudo bem, compra. E eu fui lá, comprei, paguei à vista, e tive assim um crescimento muito grande. Porém, não tinha maturidade, não tinha sabedoria, não tinha entendimento para lidar com o dinheiro. E, embora comecei a crescer e os fornecedores tinham muita pressa de vender produto para mim, e eu fui comprando, e eles querendo que eu coloque mais loja, aí comecei com filiais, né? Abri uma loja na cidade vizinha, aí com 2 meses abri outra, e fui abrindo loja, filiais, e aí não deu outra. Quebrei de novo. Quebrou. Ai, mano. Quebrei de novo, pastor Rafael. Quebrei a ponto assim de não ter mercadoria. No nosso ramo,
quando falta eletrodoméstico, às vezes ali por uma dificuldade no nosso ramo, é até normal, tal, às vezes falta áudio e vídeo, eletrodoméstico. Mas quando falta assim, colchão, quando falta móveis de madeira, é quando o cara não tem mais nada mesmo, né? E eu cheguei a esse ponto de faltar colchão, de móveis de madeira, faltou tudo. As lojas filiais eu fui passando, né? De uma cidade, passei para meu irmão, a outra fui passando para os gerentes e voltei e fiquei só com uma loja. Só que não foi o suficiente. Eu tive que entrar em sociedade novamente com um dos meus irmãos, inclusive ele vai fazer um podcast aí com você, Paulo. Ele junta o que ele tem lá e o que eu tenho, nós volta novamente e começa tudo de novo no mesmo lugar e eu de sócio com ele. Literalmente foi uma volta que deu na vida, né? A volta, né? Aí eu volto, só que acontece aí, eu não posso. Seria bom eu pular um pedaço da história, um pouco assim, meio tenebroso que eu passei, mas a história precisa de ser contada, né? E a gente é uma história, né? Então eu preciso falar. Então, em 2003, eu quebrado, e aí meu irmão toma conta da loja e eu recebo um convite para ser o vice-prefeito da cidade. E aí, na verdade, eu achei que eu deveria ser o prefeito, né? O candidato a prefeito. Estava muito bom, muito despontado nas pesquisas, mas não tinha muito conhecimento na área e eu fui candidato a vice-prefeito. E o que acontece é que a gente ganhou a eleição. E foi muito boa, né? Foi muito bom aquele período, fui vice-prefeito. O prefeito é uma pessoa boa, mas eu vou repetir isso aqui, ainda estava em construção, não tinha muito vaidoso, muito orgulho, ainda um espírito de insubmissão. Eu briguei com o prefeito. Rompi com ele, e aí na próxima eleição de 2008, e aí nesse termo o Paulo entra para dentro da minha loja, né, o meu irmão, e ele recupera a nossa loja foi recuperada. Eu já vice-prefeito, e na loja ele recupera. Só que em 2008, quando eu candidatei, eu levei um prejuízo muito grande e fui à falência mais uma vez. Isso porque você gastou muito dinheiro na campanha, tirou foto. Aconteceu 3 fatos. Primeiro que quando eu ganhei para vice-prefeito, né, o Paulo já estava melhor, ele já conseguiu tirar a loja dele. Então, assim, ele já foi trabalhar, eu fiquei com a loja, né? Então, teve que tirar outra loja dentro daquela loja e eu também gastei muito dinheiro. Tanto eu como eles, né? Minha família gastou muito dinheiro na campanha. Mas o pior não foi nem o dinheiro, foi o tempo que eu tirei. O tempo que eu estava focado no meu negócio e agora eu estava focado na campanha. Então eu quebrei em 2008 novamente. E aí eu vou ali à falência e eu não sei o que fazer. Eu peguei o carro desesperado uma vez, saí procurando cidade, porque quando você está quebrado, você acha que é a cidade, acha que, né, você quer mudar de cidade. Eu saí, e aí Deus falou comigo fortemente para me voltar para trás. Eu volto em 2008, novamente, né, para a minha cidade, vou recomeçar novamente. Tive alguns prejuízos, como já disse, mas a loja sempre estava no mesmo lugar. Sempre a minha história, mas eu volto para a loja novamente, recomeço ali. E 2009 tive um crescimento grande, 2010, 2011. 2011 eu tive um crescimento maravilhoso, inclusive coloquei até algumas lojas no Goiás, depois eu volto para trás novamente, mas cheguei a ter loja aí no Goiás. Mas a história foi forte mesmo em 2012. Porque em 2012, como eu tinha perdido a eleição de 2008, então a expectativa de que eu ganhasse a eleição de 2012 era muito alta. Muito alta. A expectativa do povo ou a sua? A expectativa do povo, mas também baseado em pesquisa, né? A gente tinha umas pesquisas em mão. Então, assim, todas as eleições, por exemplo, eu tive 3 eleições, eu vou contar aí, se der tempo, mas todas elas eu crescia, né? Então, na de 2012, aconteceu assim que é tranquilo, né? Era com tranquilidade. E aí eu deixo novamente as minhas lojas,
eu deixo novamente as minhas lojas. Em 2012 eu ainda fechei 2 lojas. Eu já estava na campanha, fechei 2 lojas para estar na campanha. E aí eu entro na campanha, aí eu coloco todas as minhas cartas, minha de amigos, e uma coisa assim absurda, né? E a moral da história é que eu perdo a eleição. Em 2012 eu perdo a eleição e por mínimo, né? Perdi, por você ter ideia, menos de, acho que não chegou 1% dos votos. Nossa. Foi assim, disputada Bateu voto a na voto. Eu perdo trave. a eleição de prefeito de Serra do Ramalho. Quem depois quiser pesquisar, está lá no Google, pode entrar e ver Carlos Ramalho. Né? Eu perdo a eleição lá de 2012, mas eu não perdi só a eleição. Lá eu perdi tudo, porque foi as minhas emoções, foi o meu dinheiro, foi tudo que você pensar foi em 2012. Eu tive uma experiência muito ruim pós a eleição. Isso porque a frustração, né, as expectativas, o recurso gasto, o tempo gasto, o esforço físico, emocional, eu confesso que eu nem imagino realmente o baque que é, né, investir tanto tempo e recurso, né, em algo e não ganhar. E Eu não imagino ganhar. que deve ser realmente angustiante. Foi uma tristeza minha, da família, porque assim, eu entrei na política em 2004, né? Ganhei uma vitória. Em 2008 eu perdi, foi ruim, mas assim, a gente tinha uma expectativa que não era muito boa, não era favorável, né? A gente ficou próximo, mas não ganhamos. Mas 2012 era uma coisa que era certa. E, infelizmente, eu não tinha maturidade, eu não tinha humildade para olhar os números, conferir, e fui investindo, né? Investindo tempo. E então, 2012, eu perdo a eleição, eu fico endividado, mas eram muitas dívidas, muitas dívidas. E, pastor Rafael, eu acho que assim, gravado esse testemunho, ele está em primeira mão, na sua mão aí. Eu vou Ó, contar algo para vocês que aconteceu de agora, 2012 aí, acho que antes de um ano, porque eu tenho um testemunho que aconteceu aí na conferência, mas está lá na frente, e quem está ouvindo, ele não pode perder de ouvir o final, porque o final é a chave desse podcast. até eu já estou ansioso aqui para saber. Que bom, que bom. Nós somos o Grupo Peniel. Há mais de 10 anos no mercado, atuando nas áreas da engenharia mecânica, civil, elétrica, energia solar, manutenção industrial, vendas de ferramenta para construção civil, equipamento de proteção e fabricação de estruturas metálicas para os mais diversos segmentos. Nosso foco é oferecer os melhores serviços do mercado com mão de obra qualificada e maquinário de última geração, para o desenvolvimento de estruturas metálicas, vendas de materiais elétricos e placas solares, além da fabricação de tendas e galpões em todo o território nacional. Saiba mais acessando o site ou através de nossas redes sociais. E então, em 2012 eu perdi a eleição, tive que fechar lojas novamente, fechando tudo, volto para trás novamente. Como diz, volto para trás como um cão arrependido. E eu tinha uma caminhonete nova, seminova, né? E mandei fazer, pós a eleição, mandei fazer uma revisão e falei com minha esposa, a gente vai passear com essa caminhonete, vamos andar aí e tal. A gente não tinha condição de pagar as contas, estava muito fora do... Porque eu tinha dívida de campanha, dívida de fornecedor, então assim, o negócio estava quase não, impagável mesmo, estava impagável. E aí eu mandei fazer uma revisão, sabe aquela revisão quando você está com vontade? Manda fazer essa revisão desse carro aí, mandei trocar tudo. Tinha passado a campanha e eu trabalhei nela, falei, cheguei na concessionária, na própria concessionária mesmo dela, né, da Chevrolet na época, falei, eu quero trocar tudo. O cara trocou tudo, deixou tudo novinho, tudo, fui fazer um passeio. Aí eu voltei, né, falei com minha esposa, falei, que bom, né, pelo menos nós temos essa caminhonete para nós Alguma coisa andar. que eu tenho, né? Como é que é?
alguma coisa ainda tem, né? Tem a caminhonete. Alguma coisa ainda tem. Eu sempre fui muito, muito otimista, né? Por mais que estava passando ali o vale, no deserto, mas existia uma esperança aí dentro de mim. E quando foi isso, eu não sei se foi em novembro ou dezembro, mas pós-eleição, a gente vai para o culto, uma terça-feira, um culto abençoado. Meus filhos, os dois mais velhos, estavam depois do culto, eles foram para a praça, e ficou eu e minha esposa, e o meu filho, esse que estava aqui perto de você, ele era pequenininho naquela época, o caçula, né? A gente sai do culto e vamos para nossa casa. Desculpa. Não, fique em paz. Pode emocionar o quanto que for. Fique em paz. E aí a gente alegre, né? Com Deus, alegre na igreja, os irmãos sempre dando aquela palavra de consolo, né? E muito, muito, muito mesmo com cansaço, né? Tinha perdido a eleição, com dívida, problema, mas o cristão, ele tem sempre a esperança em Deus, né? Ele não espera muito aqui da terra. Então vai eu para casa com meu filho. Eu me lembro que os dois, o Tiago, que hoje é médico, né, e o Thales também, que é um grande empresário, graças a Deus, ele estava na praça, né? Ele estava na praça, e eu, minha esposa e meu filho, né, nós vamos para casa. E de repente uma outra caminhonete da mesma cor, bom, da mesma cor depois que eu vi, né? Ela nos acompanha, sai da igreja e nos acompanha. Quando eu aproximo do portão da minha casa, a caminhonete já estava no fundo, ele estava no fundo, e os caras já saíram todos fortemente armados, mandou eles não deixaram eu entrar dentro, eles já passaram a mão no volante, botou eu dentro do banco traseiro do carro e entraram para dentro de casa, e é um assalto, mas na minha cabeça vinha como alguma coisa da política, né? Alguma coisa assim que eu fiz, sei lá, uma vingança, eles iam me matar, alguma coisa assim. Não passava muito que era roubo. Até pela situação que eu estava passando, né? Então, assim, não vinha. Eu pensei, falei, será que é alguma coisa, alguém? Não sei. Eu pensei que eu ia morrer naquele dia. Uau. Colocaram arma na minha cabeça, mas não era arma grande mesmo, uns 4 que eu me lembro. E aí eles entram com a minha caminhonete, a deles também, fecha o portão e me coloca no sofá, e começa a limpar a casa, pegar a TV, pegou o videogame de Luiz Carlos, desse Luiz Carlos aqui, começa a pegar ventilador, TV e caçar dinheiro dentro de casa, e queria arrombar o cofre. Eu falei, moço, no cofre não tem dinheiro. E sei que eles fazem todo aquele terror dentro de casa. E pega a minha caminhonete que eu tinha reformado, assim, que eu tinha feito toda a revisão para mim andar, para mim curtir. Eu falei, sobre a minha caminhonete vou passear, eu estou endividado, não resolvo, mas pelo menos conheço aí. E aí eles pegam a minha caminhonete e saem com ela e levam as coisas também. Falou, nós estamos correndo de bandido e tal. Fez lá o terror deles, colocou nós dentro do quarto, nos amarraram dentro do quarto e eles vão embora. Uau. Aí, no outro dia, né, a cidade toda sabe, e abalado, mas eu sempre como um bom empreendedor e vencedor, falei, não, vou dar a volta por cima, Eu sempre, né, o pastor, na época, foi nos visitar, e eles não acharam a gente tão, assim, desmotivado. Falei, não, pastor, e realmente Deus, o Espírito Santo cuidou da gente, assim, de uma forma tão extraordinária, que eu me lembro disso, isso foi final de 2012, mas eu me lembro como se fosse hoje, assim, o Espírito Santo nos cuidando, dando aquela paz, aquela tranquilidade, né? E eles não mexeram, não fizeram nada comigo, nem com a minha família, só com as coisas mesmo. E então, assim, aí estava lá, o cara quebrado, perdeu a eleição, tinha essa caminhonete, eles levam a caminhonete, um pouquinho de dinheiro ali, alguns TV, uma TV grande, algumas coisas assim de casa, né?
estava lá eu, né, com esse problema. Aí uma parte da cidade ficava comovida e outros, né, achava bom, porque quem entra na política tem isso. Você tem amigos e inimigo, né? E aí eu tinha um Uno, né? Um Unozinho lá que ficava na minha casa. Eu falei, não, então esse Uno aqui eu vou continuar andando com o Uno. Não tem problema, não tenho uma caminhonete, mas tenho um Uno. Vamos lá. E aí eu começo a andar no Uno e as pessoas, ué, o cara quebrou, né? Estava andando de caminhonete, agora está andando de Uno. Interior, você sabe como é que é, né? E aí eu tentava fechar as portas do vidro do Uno no máximo que eu poderia, mas não conseguia. E um dia eu vou... Que não tem jeito de disfarçar. Né? Não tinha jeito de disfarçar. E aí eu vou uma tarde para a loja, pastor Rafael, e eram umas 3 para 4 horas, eu estou ali na tarde, e aí um dos funcionários meus falou, tem que dar uma assistência em uma comunidade, né, e não tem carro. E eu falei, vai no Uno aí, pega o Uno, vai. E aí ele pega meu carrinho, que eu estava andando, né, para a igreja, aí ele vai. Assim, com uma hora e meia depois, o pessoal me ligou, houve um acidente em tal local assim, e era um colaborador seu, um funcionário. E aí eu ligo para o meu irmão, o meu irmão mais velho, de Olírio, ele, me leva ali. Ele pegou, colocou na caminhonete dele, tem uma Hilux, colocou dentro dela e nós vamos lá. Chegou lá, eu vi o meu funcionário, graças a Deus, tinha só alguns arranhões, mas o carro realmente tinha acabado. E é interessante que todo esse... Eu estou escrevendo um livro, inclusive com o seu incentivo, né? Lá da conferência, eu já estou, graças a Deus, bem avançado. E no meu livro eu conto também esse testemunho, essa história. Mas o que marcou desse acidente é que eu não sei quem, mas assim, juntou. Sabe, todo acidente junta gente, né? E eu me lembro que uma pessoa estava desesperada e ele dizia bem assim, esse rapaz, ele perdeu a eleição, roubaram a casa dele, e agora... outro acidente, e o cara ficava... Eu não sei quem é essa pessoa. Eu imagino que era um amigo, um correligionário ali da política. Eu fiz de conta que não estava nem escutando ele, que eu estava com tanta vergonha. Aí eu chamei meu irmão e falei, vamos embora. Quando ele falou assim, que eu escutei, eu falei, vamos embora. Peguei o rapaz, né, que estava dirigindo. Eu não me lembro se ele foi comigo ou foi com alguém, eu já tinha dado assistência a ele, nessa parte, eu acho que ele já tinha ido com alguém, dado assistência a ele, tinha levado para o hospital, foi isso mesmo. E aí eu volto novamente, deixo o carro lá, vamos embora. Aí estava lá eu, como diz o rapaz, perdeu a eleição, perdeu a caminhonete, e agora o único que ele estava andando para a igreja, ir para a loja, nada. Também não tinha mais. Sim, pastor. Não sobrou nada, né? Tadinho dele, fez para ficar com dó, né? Nossa. Estava com dó, eu não sei. O crente legalista, né, Carlos? O crente legalista já fala, isso daí é brecha, isso daí deve ter pecado, arrepende logo, tem pecado, né? Deus está pesando a mão. Verdade. E aí, pastor Rafael, eu tinha um caminhãozinho, ainda tenho até hoje. Tá lá, ele faz parte dessa história. Mas na época ele era bem novinho mesmo, não tinha nem, acho que 60 mil quilômetros rodados. E como ele era um caminhão 3/4, assim, pequeno, então dá para mim, às vezes eu ia para a igreja, ou ia para a loja nele, alguma coisa assim, né? Eu estava lá próximo, pegava para não ficar a pé ali na cidade. E fazendo meus movimentos de entrega, aí quando o entregador terminava as entregas da loja, ele deixava na porta da minha casa, porque sabia que eu estava sem carro, né? E ele deixava lá o caminhãozinho 3/4. E eu gostava, que ele era bem, bem arrumadinho. Era, não. Bom, agora está mais velho, né? Mas na época estava bem novinho. Então, maravilha, estou de caminhão. Ia para a igreja, os irmãos viam encostando eu era o vice-pastor da época, né? Vice-presidente, já chama lá, né? Vice-presidente da igreja, né? Então, assim, eu ia com o meu caminhão, o pessoal falou, não entendia muito porque que o caminhão da Casa Ramalho estava estacionado na frente da igreja, mas tudo bem. Eu estava mostrando um pouco de força ainda, né? Não, tinha algo ainda, né? E um dos amigos meus da política, ele resolveu mudar de cidade e ele me liga e falou, Carlos, eu estou precisando do seu caminhão fazer uma mudança.
Eu falei, tudo bem, ele era um cara experiente, um cara que já motorista, de altamente da minha confiança. Então, assim, não tinha nem como eu duvidar e nem dizer não para ele. Era normal, tranquilo. Eu falei, não, você pode pegar o caminhão, fazer sua mudança. Aí ele veio, pegou o caminhão e foi para a cidade de Barreiras, né, que ele estava mudando para Barreiras. E na estrada, ele me liga e fala, Carlos, aconteceu alguma coisa errada com o seu caminhão aqui. E quando a gente foi ver, o motor do caminhão tinha fundido. Pai, O motor do amado. caminhão. Aí eu não entendi. Eu falei, rapaz, agora o negócio pegou. Perdi a caminhoneta, perdi o Uno, agora meu caminhão. E eu não tinha dinheiro para consertar o caminhão, eu só mandei ele pegar, botar o guincho e levar para a concessionária. E aí ele levou para a concessionária da Volks, deixou lá, e eu fiquei esse tempo, um bom tempo sem o caminhão. Mas, como um bom empreendedor e um cara Filho de otimista, eu Deus, falei, não, alguém eu tenho... crê, tem fé. Tem fé. Eu estava sempre animado, né? E graças a Deus, ainda sou até hoje. Amém. Meu Deus, tanto, não sei se é um testemunho ou um testemunho, viu? Mas Não, vai ter vitória. Você já começou contando a vitória. Hoje prosperou, chegando em 40 lojas. Deus mudou a realidade, Verdade. pastor. A gente já sabe que no final deu tudo certo, mas o caminho está angustiante. Tá angustiando. Estamos aqui hoje na GO 060, onde está sendo construída a nova sede do Grupo Enersolar. O Grupo Enersolar foi constituído em 2014 com foco em implantação de usina solar. Hoje contamos com uma equipe de mais de 600 colaboradores capacitados e treinados para a entrega dos nossos serviços finais. Estamos com o processo de implantação da ISO 9001, 14001 e 45001 para garantir, assim, um serviço final de qualidade, focando também na segurança e meio ambiente para os nossos colaboradores, clientes e fornecedores. Hoje o Grupo Enersolar atende aos nossos clientes com vários tipos de serviços, sendo eles estudos geotécnicos, engenharia de projetos executivos, construção civil e terraplenagem, instalações eletromecânicos e comissionamento. Com esse time, a Enersolar proporciona aos seus clientes resultados satisfatórios, desde o início até a finalização do projeto. Aí, pastor, eu falei para minha esposa, olha, a gente tem um bom limite no banco. A gente somou lá, eu somei, falei, ó, entre os bancos aí, o limite de crédito, de BNDES, na época, dava uns 500 mil, meio milhão de reais. Falei, ó, vou pegar esse dinheiro e vou recomeçar a vida, vou colocar loja e recomeçar. Não, tudo bem, vamos para cima. E ali, pastor, quando a gente começa com esse projeto, eu começo a fazer as compras, não sei se você lembra da época do BNDES, que tinha limite altos, né? Todo mundo tinha, e eu era de uns que tinha um limite alto na época. E eu tive uma surpresa muito ruim, porque a empresa minha, que tinha limite nos bancos, ela foi cassado o registro dela. Pai amado. Ela foi cassado o registro, e aí não existia mais empresa, não existia mais limite, não existia mais nada. O governo entendeu que
por falta de pagamento de imposto, alguma coisa nesse sentido, né? Não deveria e foi cassado. Então, estava lá eu sem nada. Estava na pobreza mesmo, assim, de coisas, né? Não de espírito e nem da esperança, mas naquele momento eu fui ao fundo do poço, em 2012. Mas deixa eu falar uma coisa para você, para quem está nos ouvindo e para o senhor aqui. Olha, tudo isso aconteceu porque Deus estava querendo falar comigo. Ele permitiu E eu era um cara circunstâncias para que você pudesse dar ouvidos a ele. Dar ouvido a ele. Ele queria só chamar a minha atenção. Ele queria falar comigo. E eu sempre, como uma pessoa que, mesmo na igreja, mesmo ali, como pastor, né, vice-presidente da igreja, mas eu tinha uma vida de empreendedor, uma vida assim... Eu não sei como falar aqui, mas é uma vida... Independente, em alguns Isso, uma pessoa independente. Você lembra que tudo que... resolve. Não, perdo aqui, mas eu consigo ali. Perdo aqui, mas eu consigo ali. Entendeu? Ou seja, a dependência era quase zero. Por mais que cristão, e eu era um cristão mais, na época, né? Mais com medo do inferno do que querendo entrar no céu. Entendeu? Eu era um cristão, ali, mas o meu problema não era ser crente, era o medo do inferno. Então, eu não tinha esse apego, eu não tinha esse amor do Pai, eu não sabia o que é isso. Não sabia o que é isso. Né? Vivia mais as leis, vivia mais ao esforço próprio. O esforço, a justiça própria, querer conquistar a bênção, né? Conquistar o Querer amor conquistar a bênção. E aí, depois de 2012, 2013, eu começo novamente como empreendedor, como um bom empreendedor. Começo novamente em 2013. Começo a ter crescimento. 2014, 2015, eu recomeço, né? Então, depois dessas quebradeiras, Deus fala comigo, e uma das passagens que Deus falou comigo, pastor, foi com os discípulos que estavam a caminho de Emaús. Ele estava tão focado no que tinha acontecido em Jerusalém, no que tinha acontecido, nos acontecimentos, que Jesus anda com eles, né? Jesus anda com eles, mas eles não percebem que era Jesus. O coração deles ardia, né? Eles contam, mas eles não percebem, eles não param. Então, comigo era a mesma coisa. Eu andava, Jesus estava do meu lado, mas eu não percebia que Jesus estava comigo. Né? Forte isso. Eu não percebia isso. E 2012, eu entrei em uma depressão muito forte, muito forte. Peraí, o ponto-chave dessa história é que quando eu perco tudo, quando eu perco as coisas, caminhão, caminhonete, na loja, tudo. Mas assim, eu fui muito orgulhoso com o meu nome. Sabe, a minha campanha era assim, a sua palavra é para valer. Carlos Amália é um homem de palavra. Então, os meus slogans é esse. Então, eu trabalhei todo esse tempo em torno do meu nome. Eu tinha medo do meu nome fracassar. E muita dessa quebradeira aí, as pessoas não sabem, porque eu maquiava, escondia. Até um dia que eu entrei em depressão muito forte. E uma das coisas que me ajudou, e eu recordo isso, quando Noemi ela chega lá, né, de Moabe, né, se não me engano, em Moabe. Estou falando lá do livro de Ruth. Para quem, né, de Noemi chega lá e as pessoas se aproximam dela, as mulheres ficam com aquele alvoroço. Quando Noemi chegou, aí Noemi falou: não sou Noemi, não, eu sou amarga. Olha, eu quebrei, eu acabei tudo, meus filhos morreram, meu marido. Eu sinto que Noemi tem uma libertação ali, né? E a minha libertação ela começou quando eu falei: não, gente, eu estou quebrado, agora não tem mais jeito, perdi tudo, acabou, estou quebrado. Eu comecei a falar que eu estava quebrado. Aí eu comecei senti um fôlego. Mas, com tudo isso, eu estava em casa um dia e chegou um amigo meu
irmão da igreja, inclusive vereador, na época, e ele disse, Carlos, está acontecendo algo na cidade aí. Eu falei, o quê, Vilemar? O que de ruim pode acontecer mais? Para mim, já perdi tudo. Ele falou, tem um pessoal, inclusive ele citou até o nome de uma pessoa, que falou que aquele roubo que aconteceu na sua casa não é verdade. Aquilo ali foi uma armação que você fez. Não. A armação que você fez. Parece ser pouco hoje, contando, mas na época foi como caísse, desabasse em cima de mim um muro, uma casa desabasse, como o céu desabasse. Eu tinha perdido tudo e agora foi ferido o meu orgulho foi ferido ali. Aí eu falei, não tem condição, não tem condição. Aí que eu começo a me humilhar assim, para ouvir Deus, né, para entender o que estava acontecendo. Deus queria falar comigo. Você se esvaziou de si mesmo, porque você viu que você, sendo dono, né, da situação, resolvendo, a coisa só foi piorando, né? Não conseguiu só foi piorando. E agora não tinha as coisas, não tinha o nome, o povo já estava duvidando até das histórias que te envolviam, como se fosse mentira. Eu consigo te entender, porque eu passei por tudo isso. Entendi, maravilha, que bom. Então, eu estava ali, aí cheguei, não. Aí minha esposa falou comigo, um dia ela saiu e falou, não, vocês podem sair todo mundo, que eu vou ficar aqui em casa sozinho. Eu falei com ela, ficar aqui sozinho. Eu fiz igual Jacó. Jacó, pode passar, que quando eu falo dessa história, eu lembro de Jacó. Ele pode passar aí, que eu vou ficar aqui nessa casa. Aí ela não entendeu. Eu falei, não, pode ir embora, todo mundo. Aí todo mundo saiu, eu fiquei sozinho em casa. Eu quero ficar sozinho. Aí eu fui lutar, aí eu fui falar para Deus o que estava acontecendo. Fui falar para Deus o que estava acontecendo e comecei a orar, fechei o quarto, fechei a porta da casa e fechei a porta do quarto. Eu queria ficar só eu e Deus. E Deus falou comigo, sabe o quê? Deus falou comigo, Carlos, eu fiz para você, foi o jardim. Uau. Eu não fiz esse negócio. Eu quero você no jardim, eu quero você desfrutando. E Deus começou a falar comigo, eu escrevi na época o que Deus queria para mim. Só que, mesmo que eu escrevi, mesmo que Deus falou comigo, mas o ambiente que eu estava ainda não dava para, assim, digerir toda essa informação de viver uma vida livre, uma vida na graça, uma vida cheia de alegria. Não dava para entender tudo, né? Aí eu começo um processo. Também ainda era flecha, né? Seta vindo de tudo quanto era lado. Isso, de tudo quanto era lado. Cobrança, tudo isso. Tudo isso. E aí eu começo uma vida aí, novamente. Em 2016, eu entro na eleição de novo. Essa foi engraçada. Essa foi engraçada porque eu perdi novamente. Eu perdi 3 eleições. Eu tenho, de 2012, 2013, eu começo a crescer, empreender novamente. 2014, 2015, 2016, começo a empreender. Só que em 2016 eu perco a eleição. Só que como Deus tinha falado comigo, como eu já tinha sido tratado da minha depressão, já estava em um novo nível, eu não tive o abalo psicológico, eu não tive o abalo financeiro. E foi assim que meio que tranquilo, né? Não que a derrota doeu da mesma forma, mas na segunda-feira, a eleição foi domingo, na segunda-feira, eu me lembro que eu me dei uma crise de riso. Uma crise de riso. Hã? De riso? De riso. Eu perdi a eleição e me deu uma crise de riso. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas dentro do meu coração, que tinha concluído um ciclo, né? Dentro do meu coração tinha concluído um ciclo. Eu tinha eu estou entendendo o que você está querendo dizer na perspectiva do seguinte, é porque algo que te abala tanto, depois acontece novamente e já não te abala do mesmo jeito, você teve uma vitória, né? Você perdeu a eleição, mas teve uma vitória sobre a frustração, teve uma vitória sobre a expectativa, teve uma vitória sobre
né, o desânimo, você teve uma vitória. Você saiu, você perdeu a eleição, mas saiu vitorioso dela. Amém. É isso mesmo, pastor. É isso mesmo. Então, aí fica ali e tal. Só que com esse histórico todo, né, de derrotas, com esse histórico, e assim, eu comecei praticamente próximo de Ricardo Elétrico, alguns amigos meus que começaram no ramo meu, estava disparado lá na frente, e só eu estava lá atrás. Só eu atrás. Alguns irmãos meus, graças a Deus, né, que não pegaram esse caminho, eles cresceram muito mais do que eu, desfrutaram desse tempo todo aí de uma grande bonança, e eu rastejando no deserto esse tempo todo, vitória, derrota, vitória, derrota. Aí, altos e baixos, né? Altos e baixos, né? Então, assim, finaliza 2016, 2017 não estava bem financeiramente, estava passando por dificuldade, porque não tinha um alinhamento. Aí eu vou para onde? Para a Conferência de Empreendedores em Goiânia. Uau! Nesse todo vai e vem aí e tal, aí eu falei, não, vou para a conferência. Foi eu e mais 2 irmãos, nós vamos no carro. Na estrada, a gente ficou... A conferência começou na estrada, né? Para nós, né? A gente, assim, nós somos em 9. 8 são empreendedor. Todos são uma família de empreendedor, né? Nós, do 9, você fala 9 irmãos, né? 9 irmãos e 8 são empresários. São empresários. E todos, graças a Deus, abençoados. Amém. E a gente foi conversando. E um dos irmãos meu, vou mencionar o nome dele aqui, ele falou uma coisa assim na estrada que marcou, né? Ele não falou por maldade, mas foi o ponto forte daquela viagem. Eu estava entrando no banheiro e eu tinha esquecido o meu cartão de crédito. Sempre nesse vai e vem meu, eu tenho um irmão mais velho, inclusive ele foi o meu suporte, né? Então, quando eu não tinha... Eu me lembro que de uma vez que eu estava sem carro, e eu ia para a igreja, e ele sabia que eu ia para a igreja, quando foi 7 horas, ele encostou o carro na porta. Eu falei, o que foi, moço? Não, vim buscar para ir para a igreja. Então, assim, ele estava sempre preocupado comigo, né? Era um carro, já fiquei com o carro dele várias vezes, sempre me ajudando, que é o meu irmão mais velho, né? E nesse dia, quando eu for para a conferência, um irmão meu que estava comigo, quando eu falei com outro irmão meu, eu falei, rapaz, vou precisar que você me empreste o dinheiro aí, porque eu esqueci o meu cartão de crédito. Aí ele falou assim, rapaz, você era Liro, né, que é o mais velho. Agora, Elias, que está te sustentando. Foi uma cutucada, né? Deu uma cutucada. Aí, pastor Rafael, essa palavra mexeu. Essa palavra mexeu, doeu, foi na ferida. Como diz, sempre que o orgulho era muito... Ainda tem um pouquinho, né? Mas era muito forte. Era muito forte. E no meu livro eu conto assim, o dia que eu disse não para o orgulho. Um dos não que eu disse foi para o orgulho. Uau! E então, ele fala aquilo comigo, aquilo dói demais, mas foi de Deus, ele foi usado por Deus para falar, eu vou para a conferência. E confessar para o senhor que a propaganda estava muito boa, tinha vindo um rapaz do Rio de Janeiro, outro dos Tubarões. Eu falei, essa conferência aí vou pegar uma palavra lá, vou pegar um código. Fui com muita sede, muita sede. Isso foi no sábado. Teve alguma coisa do Sebrae também, não sei se o senhor lembra. Uhum. Foi em 2017. Tubarões, você fala porque eu trouxe um do Shark Tank, né? O Robinson Chip, esse cara. Box, e trouxe o do Rio de Janeiro, Thales Gomes, do Easy Taxi. É, isso mesmo. Mas teve outro do Rio de Janeiro, eu não me lembro o nome agora dos caras, não. Esse eu lembro bem dele. E aí nós começamos a conferência, só que nada. Não aconteceu nada no sábado, não aconteceu nada no domingo. Pastor Rafael, eu não sei o que acontece. O que aconteceu, milagre não tem explicação. Mas enquanto o senhor estava contando o seu testemunho, eu estava como se fosse uma mulher para dar à luz. Eu estava desesperado ali, com tanta dor, sem saber o que fazer.
E eu só dizia para Deus naquele que eu não aguentava mais aquela vida de derrota, né? De ciclo de derrota, de baixos e alta, sofrendo comigo, minha família sofrendo com isso, porque às vezes a gente estava numa caminhonete, no outro dia estava em um carrinho lá, quando estava com o carro quebrado, entendeu? Então, assim, era muito sofrimento, porque uma coisa é você não ter, outra coisa é você ter hoje, amanhã não ter, isso é uma luta, é um desafio muito grande. E naquele momento eu disse para Deus que eu não aguentava mais o sofrimento. Eu queria expandir as minhas lojas. Quando estava, né, chega um certo número, eu tinha que voltar novamente. Isso foi várias vezes. A minha oração foi essa. Eu falei, não aguento mais, eu quero sair disso. Enquanto você contava lá o testemunho, o pastor Rafael contava o testemunho, seu testemunho, e eu chorava, desesperado, sem saber o que estava acontecendo. Mas quando eu saio daquela conferência ali, a convicção minha é que eu tinha finalizado tudo e que eu tinha, a partir daquele momento, uma nova vida. Eu não sei explicar, não sei. Teve um código, não, eu não sei explicar. Só um parêntese, né? Porque eu lembro que eu preguei nessa conferência nesse ano, porque eu estava numa situação que a loja que eu tinha de açaí, eu ia ter que fechar ela. Estava dando 500 mil de prejuízo. E eu queria abandonar os empreendedores radicais, não estar nem ali na conferência, passar para outro, porque eu estava me sentindo hipócrita, né? Como que eu vou falar para empresários aqui, cuidar desse trabalho na igreja, sendo que eu quebrei aqui, mais uma empresa aqui, agora prejuízo. E aí foi onde Deus falou comigo, né? Que a minha realidade, esse foi o tema da palavra, a minha realidade não é baseada no resultado, é baseada na promessa. E aí Deus falou comigo usando Abraão, né? Que Abraão não passou a ser pai de multidões na hora que Isaac nasceu. Ele passou a ser pai de multidões na hora que Deus disse que ele era pai de multidões. Então a nossa realidade é alinhada com a promessa de Deus, não com nossos resultados. E aí Abraão, ele sai, né? Ele vai para o Egito, pergunta o nome dele e ele fala, Abraão, pai de multidões, só que ele ainda não tinha filho. E ali ele não estava sendo hipócrita, né? Ele estava andando por fé na promessa. E aí, na hora que Deus falou isso comigo, eu fui para a conferência animado, né, no Seminário dos Empreendedores, dei o testemunho, fui extremamente assim, rasguei a reputação, o ego, o orgulho, a aparência, né, de um sucesso que naquela ocasião não estava tendo, porque eu estava endividado também, com dívida, fechando empresa, e falei de coração a palavra de Deus, o que transforma a vida das pessoas. Não é o nosso testemunho em si, né? Ganhar, conquistar, mas é a palavra de Deus e se tornando real na nossa vida. Né? E ao ministrar isso, todo mês eu recebo um testemunho de alguém que nesse dia, nesse seminário, com essa palavra, ganhou fé e a partir dali passou a prosperar. O que aconteceu, inclusive, comigo, que depois prosperei muito também. Aleluia, glória a Deus. Então, foi desse jeito, pastor. Então, o senhor pregava e eu, é como se eu estivesse assim, comendo tudo, eu não perdia nenhuma palavra, quando o senhor falava lá do gerente do banco, que entrou no banco, aquele negócio todo ficou gravado na minha memória. E eu saio dali daquela conferência com essa convicção que eu tinha encontrado esse milagre, né? E o mais importante aí, porque agora continua, a gente vem da conferência, vem com a palavra de Deus, e aí eu começo a ler os livros do pastor Luiz, o que tem sido para mim é uma coisa assim extraordinária. As palavras que eu tenho ouvido do pastor Luiz, os livros que eu tenho lido, acho que eu já li quase todos os livros dele, não sei se todos, mas quase, entendeu? E assim, aí agora a coisa continuou. Depois desse dia, graças a Deus, não tive mais uma experiência ruim como daqueles outros tempos, né? Aí só foi crescendo. Eu cheguei aqui e já foi com milagre, assim que já começamos a colocar em prática e aí eu comecei a colocar uma coisa assim que foi muito importante. Eu não ouvia Deus em nada. Aí eu falei, não, Deus, não vou contratar mais agora pessoas, eu não vou contratar mais pessoas sem a sua autorização. Aí eu estou aqui, eu falei, alguém me falou lá atrás de uma pessoa que pode ser um gerente. Aí eu pensei, quando pensei que não, o cara manda mensagem para mim no WhatsApp. Uau. Aí eu falei, esse negócio está dando certo.
tem tem uma frequência aqui, a frequência mudou. E aí, conversando, ele vai para a loja, assim, sabe? Explode a loja de vender, e a gente começa a comprar, aí eu mudo, aí eu abro outra loja em Bom Jesus da Lapa, que é uma cidade muito grande, e tenho contato com um marqueteiro da região, cara, até hoje ele não é meu marqueteiro mais, mas eu visitei ele numa cidade, levei ele para a minha loja. Para você ter ideia, a gente começou a vender, não todos os dias, mas nos eventos, o que vendia num mês, a gente vendia em 2 dias. Oh. E aí a prosperidade, ela não só chegou para mim, chegou para mim, e graças a Deus, Deus tem me colocado sempre como uma fonte de inspiração para os meus irmãos, e aí eles foram pegando o que estava acontecendo comigo, e a gente começou a crescer, começou a abrir loja, e há um tempo atrás, como os meus irmãos e outros sobrinhos meus, eles utilizam a minha marca como associados, né? Quando eu falo, estamos próximo de 40 lojas, são minhas lojas, franquia e da minha família, né? Então, eu até tive... aí o senhor me convidou para sua multiplicando riqueza, né? A mentoria. Depois disso já, né? Um bom tempo depois, eu participei da mentoria. Tenho escutado suas lives, tenho ouvido suas lives, todas elas têm enriquecido aí esse conteúdo para mim. As conferências que a gente volta lá novamente, assim, cada dia acrescentando mais. Amém. Então, eu estou num momento, quando eu disse que eu estou num momento bom, né, graças a Deus, não só financeiramente, mas eu tenho 3 filhos abençoados, uma nora abençoada, né? Um filho meu hoje ele é um grande empresário de uma cidade vizinha, o outro é médico, está se especializando em cirurgia. Eu tenho uma nora que é uma filha para mim, uma esposa abençoada. Estou morando na cidade do meu sonho, porque eu queria morar muito aqui, né? Vou contar uma coisa para você que está ouvindo aí. Eu não tinha casa. Minha esposa sempre... Eu tinha um medo, pastor Rafael, sabe de quê? De morrer e não deixar uma casa para minha esposa. Eu tinha medo. E... Está me ouvindo, né, pastor Rafael? Estou te ouvindo. Ah, tá. Então, eu tinha muito medo disso acontecer. E aí, quando a gente fala de vir para a Vitória da Conquista, primeiro a gente vai para Bom Jesus da Lapa, falar da igreja também. A gente começa a igreja, eu e minha esposa e meu filho, a gente começa a igreja, a gente arruma o ponto, a gente coloca a iluminação, tudo com a igreja precisa, sonorização boa, e graças a Deus, né, deixamos lá com 60 irmãos, que é uma bênção, lá em Bom Jesus da Lapa. E o mais interessante aí é porque eu também, assim, não foi só abrindo a igreja lá e crescendo, a gente abrindo uma célula na nossa casa, por 2 vezes a célula acabou, mas recomeçou novamente, e hoje a igreja está lá, é o meu irmão que toma conta, está uma benção, né? Nós estamos aqui começando do zero a igreja aqui em Vitória da Conquista, e eu vou falar para você, pastor, quando eu chego em algum lugar que dou o meu endereço aqui de Vitória da Conquista, as pessoas olham para mim assim, eu falo, uau, eu não tinha um endereço, velho. Eu moro na sua casa. Se não é o melhor, mas é um dos melhores condomínios de Vitória da Conquista. Quando eu entro no meu portão, não precisa nem abrir, tem guarda 24 horas, tudo organizado. Quando eu chego na minha casa, toda hora eu fico assim, beliscando assim, será que é eu mesmo? No meio disso, no meio da pandemia, né, quando você mencionou, quando você veio fazer a mentoria comigo, uma das aulas, né, que eu dei... Isso foi antes da mentoria, né? Essa casa, essas coisas, a minha vinda para a Vitória da Conquista foi antes da sua mentoria, verdade. Então, e aí quando teve a mentoria, teve um testemunho que você deu lá durante a mentoria, numa live que você entrou comigo ao vivo na hora, você estava com a sua família, tinha um negócio de uma casa para o seu pai. Como que é essa história? Pastor, isso aí é uma história linda, porque o meu pai... aí tem que ser... Aí as pessoas vão ter que ler o livro aí, porque não vai dar tempo. Mas tem um relato aí... Um minutinho aí, só para gerar fé no coração do povo.
tem umas coisas aí que acontecem com meu pai e aconteceu comigo também, né? Então, assim, eu só fiz repetir em alta escala, né? Mas o meu pai, ele, um grande homem de Deus, meu pai, ele nos ensinou a prosperidade. Meu pai nos ensinou a prosperidade. Porém, ele não teve ele não cresceu próspero muito, mas os seus filhos todos cresceram. E o ambiente da minha casa era de prosperidade. Meu pai lia todos os dias para nós. O Salmo 28, Salmo 112, né? Salmo 112, todos os dias ele lia para nós. Fazenda e riqueza haverá na sua casa. O meu pai sempre acreditou na prosperidade. Né? Sempre, meu pai falava para assim, não, meu filho, nós somos Israel. Eu nunca entendi aquilo. Ele falava, não, nós somos Israel, para nós não tem crise, não. Mas aí, depois que eu vim entender, né, lá em Gálatas, né, no livro de Gálatas, fala que todos que receberam Cristo tornou Israel de Deus. E meu pai estava sem uma casa boa para morar. Nós estávamos uma casinha bem simplesinha, e aí junto com os meus irmãos, resolvemos fazer uma casa para o meu pai. Hoje o meu pai, graças a Deus, mas a minha mãe, né, eles moram em uma casa, eu não vou dizer que é a melhor da cidade, mas em conforto não tem casa melhor do que a dele, porque a dele é uma casa praticamente assim, projetada como se fosse de sítio, muito conforto, todos quartos com ar-condicionado, os filhos deles vão lá, os meus irmãos, né, vão lá, fica à vontade, ninguém quer hospedar do outro canto, quer hospedar lá, então assim, há uma alegria muito grande para eles, todo dia minha mãe agradece, né, por esta casa que Deus nos deu. Então, uma das coisas que mais eu fico feliz é porque não foi só eu que deu essa casa, foi todos os meus irmãos, todos, né, eles doaram. Então, assim, meu pai conta isso, e eu acho muito interessante, porque às vezes numa família, um ou dois ali, né, se destaca e os outros não. Mas graças a Deus, na nossa família, teve oportunidade para todos cresceram, e aí ele usufrui disso. Meu pai é uma pessoa muito próxima, muito abençoado. E aí foi nesse dia que eu contei o testemunho que eu começo a mentoria. Quando eu comecei a mentoria com você, eu estava morando em Bom Jesus da Lapa e não estava em Vitória da Conquista. Então, assim, de lá para cá, muita coisa aumentou, inclusive as franquias, né? As franquias, eu tive uma consultoria além de online, o senhor me recebeu lá no seu escritório, e você que me indicou o contador, você que me indicou lá o nosso irmão João Hermínio, aí de Goiânia. Então, através da conexão, da conferência, conexão com você lá, hoje nós somos o que somos. E posso falar uma coisa, pastor Rafael? Eu estou aqui em Conquista e o que vem em mim é que eu só estou começando. Né? Eu estou aqui em Conquista, eu estou reestruturando o projeto. Esse ano, nós estamos com 12 franquias, além das lojas próprias, estamos com 12 franquias. Aí eu parei para reestruturar o projeto para iniciar o ano que vem. E Deus colocou algo muito, muito, muito bom, muito bacana no meu coração. Aí eu comecei a ouvir Deus, né, pastor? São 6 anos que eu comecei a ouvir Deus. 6 anos, 2017 a 23 nós estamos, é isso mesmo. São 6 anos no jardim. São 6 anos desfrutando. Eu andava com carro velho, pastor. E só ligar para a concessionária e depositar o dinheiro. Comprei minha cidade por 4, quase à vista. Sabe quando você compra um carro e fica querendo gastar mais dinheiro? Foi assim. A menina lá, que vendedora, tem que colocar isso. Eu falei, coloca aí, coloca. Porque às vezes que eu comprava os carros, não podia colocar os acessórios, mas naquele dia eu queria gastar mais. Uau! Né? Comprei carro, depois comprei caminhão, agora nós vamos comprar mais caminhão agora para a nossa empresa. Como disse, vamos abrir mais loja. Mas não é só isso, não é só... não é loja que faz eu estar aqui, não é tudo isso. É um mover de alegria dentro do meu coração. Amém. Eu falei para uma pessoa esse dia, mas não sei o quê, para que isso? Eu falei, não, moço, eu não vivo pelo dinheiro, nem por causa do dinheiro. Da forma que eu trabalho, da forma que eu empreendo, eu tenho certeza que todo mundo pode ter. Porque, graças a Deus, o dinheiro não vai tomar o meu coração, nunca tomou e nem vai tomar. Aleluia. Não vai tomar.
entendeu? Eu estou aqui sábado, eu tomo café com a minha esposa, eu almoço com a minha esposa, nós jantamos aqui, entendeu? Glória a Deus, eu vivo uma vida realmente, uma vida de milagre. Eu vivo favor multiplicado. Favor. Amém. Gente, meu querido Carlos, eu quero finalizar esse programa e liberar uma palavra na sua vida que eu sinto da parte de Deus. Amém. Então, você sabe, né, você está desfrutando hoje, mas a semente foi lançada pelo Senhor, né? Porque é Ele que gera o querer e o realizar. Você está tendo hoje uma vida que Deus gerou o desejo no seu coração de vivê-la, né? Porque você está se alegrando com ela. Se não fosse algo que foi Deus que gerou, você não estava feliz desse tanto. Você só está feliz desse tanto porque foi algo que foi Deus que gerou no seu coração. E agora o que eu sinto da parte de Deus de te falar é que Ele vai gerar desejos ainda maiores, para que você conquiste na dependência dele e se alegre ainda mais. Porque Amém. Deus fica feliz de te ver feliz. Eu estou aqui, né, como amigo, como pastor, como mentor, né, como colega de ministério, como entrevistador. Eu estou aqui, eu estou feliz de te ver feliz. Mas muito mais o Senhor fica feliz com a sua felicidade. E eu quero declarar e profetizar. Sonhos ainda maiores o Senhor vai gerar no seu coração. Não é sonhos envolvidos né, com a força do seu braço, mas é sonhos daquilo que o Senhor vai fazer através de você. Você vai desfrutar muito mais, vai se alegrar muito mais, vai abençoar muito mais gente, vai poder ter testemunhos cada vez maiores, mas tudo isso na paz, na alegria, no desfrute dessa vida abençoada que Deus está te dando. Eu fiquei muito feliz com o seu testemunho, fiz questão, né, de convidá-lo para estar aqui nesse podcast. Eu creio que todo mundo que assistir vai ser extremamente enriquecido com a fé para permanecer crendo que Deus tem um jardim para eles também, né? E eu quero agradecer sua participação, sua presença nesse programa, liberar para você fazer as considerações finais para encerrarmos, mas eu quero louvar a Deus e agradecer mais uma vez. Obrigado, meu querido, pela sua disposição, encargo e carinho de estar com a gente hoje nesse episódio. Amém. Pastor Rafael, eu sou eternamente grato a Deus pela sua vida, né? Pela vida do pastor Aloísio. Sinceramente, eu sou muito grato. Muito agradecido a Deus por Deus ter me colocado perto de vocês. Você não sabe assim, o amor que eu tenho, né? Embora eu não sei expressar isso por você, pelo pastor Luiz, pelo nosso pastor Adean, né? Pelo pastor Antônio, que é o pastor nosso da Reviver. Pastor Luiz, eu falo porque tem dia que ele não sabe, mas tem dia que eu beijo o livro dele. Eu chego assim, se é idolatria, eu não sei. Eu dou um beijinho no livro. Eu dou um beijo, eu beijo, porque, sabe, e tem dado a minha vida, tem transformado, e todo dia tem coisa boa. E as suas lives, pastor, embora não ter ouvido todas, né, mas as que eu tenho participado, eu tenho sido enriquecido muito, 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 muito mesmo. Muito. O conteúdo que o senhor tem colocado aí é conteúdo de milhões. As pessoas não sabem o que estão perdendo. As pessoas não sabem o que estão perdendo. Eu tive o prazer, né, de estar lá em Aracaju. Eu estou nos empreendedores lá, radicais. Radical não, empreendedor. O empreendedor, você estava lá testemunhando. Estava lá, falei de você, falei do pastor Aloísio. E aí, quando eu vou conversar com uma pessoa lá, ele disse, moço, mas nós temos isso aqui, velho. Eu falei, pois é, vocês têm isso aí. Ele ficou admirado, né? Do que se ele tinha e não sabia que tinha. E eu fui lá e falei, né, para ele lá. E, assim, foi muito bom, muito bom. Deus está levando a gente em outros lugares. Estive na conferência também de Salvador. Foi uma benção lá com o pastor Adean. E eu não vou esquecer, pastor Rafael, do que vocês têm dado, né? Essa conferência. E esse ano? Eu vou para a conferência. Porque, assim,
com todas as bênçãos, mas você não pode deixar de estar no lugar da bênção, né? Às vezes a gente falha ou não quer pagar aquele preço de estar ali, mas eu fui. E uma das coisas que eu voltei de lá muito decidida é que eu não estava fazendo a oração com os meus colaboradores todos os dias. E depois da conferência deste ano, nunca mais, nem um dia faltou oração, todos os dias. Que bênção, meu Deus, que bênção. Depois da conferência, eu cheguei para mim e falei, não, eu não posso esquecer disso. Todos os dias, 7:50 eu estou. Quando há algo que não dá, um dos colaboradores meu faz a oração, mas é algo que a gente tinha perdido, porque se você não estiver no lugar da bênção, se você não estiver recebendo palavra constante, você vai esquecendo do que Deus fez. Verdade. E aí eu voltei, coloquei em prática, e agora estou aqui, né, agradecido a Deus mais uma vez por participar desse podcast. O seu tempo, eu sei que é muito precioso, o senhor emprestou, investiu aí para me ouvir esse tempo. Pastor Rafael, eu estou aqui na Bahia à sua disposição, para o que o senhor quiser, tá certo? Conta comigo para qualquer coisa. E muito obrigado mais uma vez, por esse espaço. Muito obrigado por me dar a honra, o privilégio de participar do livro que o senhor vai lançar. Muita gratidão. Que Deus abençoe, né? Deus abençoe. Amém. E eu peço a Deus, amém, que essa gratidão esteja no meu coração para me agradecer todos os dias e reconhecer o que Deus fez na minha vida. E eu não posso nunca deixar isso de que eu fui abençoado, tremendamente abençoado aí na Igreja Videira, na Conferência dos Empreendedores. E isso está marcado para sempre. Todo mundo que eu converso, inclusive tive a oportunidade de falar com o pastor Luiz sobre isso, falei com ele desse milagre que aconteceu comigo aí. Então, assim, estou aqui, meu irmão. Deus abençoe. Foi muito bom sentir realmente aqui a presença de Deus. E o meu voto é que as pessoas que ouvem esse podcast, eles possam ser abençoados, né? Abençoado, e que a vida deles venha a ser transformada, assim como a minha vida foi transformada, que a vida deles possa ser transformada e que eles possam abençoar outras pessoas. Amém, meu querido. Amém, amém, amém. Só quero te fazer um pedido, quando você ou seu menino vier para Goiânia, traz um pote da cocada daí, que é maravilhosa, e... E eu vou te visitar. Show, maravilha. Com o maior prazer, não vamos levar. Vai ser em dezembro, né? Eu não sei se ele vai antes, mas se ele for antes. Mas vou levar sim, pastor, com o maior prazer, Que bom que você gostou da nossa cocada baiana aqui. Obrigado, meu querido. Fica na paz. Deus te abençoe poderosamente hoje, em todos os seus dias. Até mais a todos que ficaram conosco, assistiram todo o episódio. Meu pedido é que você agora transborde, compartilhe, mande para todo mundo que você conhece, para inspirar e gerar fé com esse testemunho e todos os demais episódios que temos lá, testemunhando o favor de Deus nos negócios, na vida, para desfrutarmos de tudo isso que Ele está nos dando. Fica na paz, querido Carlos. Até mais, queridos. Deus abençoe a todos. Amém. Tchau, Deus. Tchau.